Mas lá no início, você falou que você tinha problema de autoestima com a altura. Tem um negócio que eu li sobre você, que você pediu pra sua mãe. Conta essa história de levar-se pra Ásia. Então, eu com 13 anos, acho que na época era blog, fórum, enfim, tava pesquisando na internet. E aí, não me lembro exatamente onde era, mas era algum lugar na Ásia, onde era uma tribo, onde eles acreditavam que a altura era ruim pra pessoa, enfim. E aí, quando as crianças começavam a se desenvolver muito, eles faziam uma cirurgia pra poder parar o crescimento. Eu não sei se era na canela, no tornozelo, enfim. E aí eu li isso, nem sei se era verdade, mas enfim, virei pra minha mãe e falei, quero ir pra lá. Imagina. E aí, aí que a minha mãe falou, realmente é um problema, a gente tem que olhar pra isso. E começou desesperada a falar com todo mundo. Então, no salão, ela tava falando com uma modelo sobre isso. E aí, essa menina falou, vamos levar a Laura na agência pra ela entender que ser alta não é ruim, que pode ser maravilhoso, que ela pode amar isso e ela pode usar a altura dela ao favor dela. E foi isso que aconteceu. Aprendi a andar de salto. Sim. Eu amava ser alta. E comecei a trabalhar novinha. Mas aí deu uma pausa, porque eles me venderam pro Japão, na verdade. E eu tinha 14 anos e meus pais, assim, jamais você vai com 14 anos pro Japão. Tinha muitas meninas que iam com os pais. E a minha mãe trabalha horrores, e meu pai também. Então, os dois não podiam ir. E aí, a gente resolveu dar uma esperada ali. Fui morar fora pra estudar. Fui terminar meu terceiro ano. Entrei na faculdade. Aí que eu resolvi voltar, já com mais autoestima também. E muito mais segura da minha decisão. Mas nesse seu primeiro acesso a essa agência, nesse momento em que tua mãe te chama literalmente pra construir tua autoestima e pra você... Eu amei a frase, conviver com gente alta. Mas Isso é genial, porque faz todo sentido. Você só se sente estranho quando você tá num lugar estranho que você não se reconhece, né? Exato. Nesse primeiro momento, você já tinha conseguido, desde nova, entender quem você era. E você via na modelagem, nesse mundo, uma profissão. Você queria isso ou você ficou frustrada quando a tua mãe falou, não, você não vai pro Japão? Eu acho que eu não queria, acho que eu era muito nova. Eu gostei de viver aquilo naquela época. Acho que foi importante pra, né, eu ver um outro mundo diferente da bolha que eu vivia. E ganhar um pouco de autoestima mesmo. Mas quando não rolou, também não foi um problema pra mim, sabe? E hoje eu vejo que talvez tenha... Nunca sei como seria, como teria sido. Mas talvez tenha sido uma escolha muito acertada, assim. Porque eu pude viver outras coisas e entrar realmente na moda com a minha decisão. E não só uma coisa tipo, foi acontecendo, então vamos lá. Então, acho que foi legal, assim. E eu acho que meus pais foram bem conscientes nessa época. Foi bem importante. E aí, durante esse período, você viaja muito. Pra onde você vai? Depois desse primeiro momento, parei tudo. Aí você falou, vivi em vários países. Então... Conta quais e o que aconteceu. Tem muita coisa. Quando na verdade, eu fui fazer intercâmbio na França. Então, eu fiquei 1 ano lá numa escola pública, onde eu era a única intercambista. Ralando pra aprender a língua. Tipo, era meu sonho. Eu queria muito falar francês, então eu escolhi ir pra lá. E aí, quando eu voltei, entrei na faculdade e desisti pra poder virar modelo, eu cheguei em São Paulo e falei, vamos lá. Agora é de verdade. Então, eu fiquei aqui 3 meses. E aí, conheci um cara de uma agência em Nova York. Ele veio aqui na minha agência fazer... Eu sou da Mega, em São Paulo. Que é uma puta agência gigante. E ele veio aqui fazer um casting e falou, quero levar a Laura. Aí, fui pra Nova York. Sem visto de trabalho. Cheguei lá, conheci uma agência de Paris. E aí, como eu tava sem visto de trabalho... Eles falaram, vai pra Europa, que é muito mais fácil, porque nos Estados Unidos é um pouco mais complicado. Eles fazem isso pra levar as meninas uma vez, pra ver o que o mercado acha. E na próxima vez, quando ela sai de lá, eles dão entrada no visto. Então, é meio que uma experiênciazinha, assim, sabe? Porque o visto é muito caro, o processo é demorado. Você já tem que ter um material legal pra embasar o seu visto. Você não pode ser, tipo, semana 1 de ser modelo. É porque o processo de um visto de trabalho pra modelos é difícil, porque é meio que gig, né? Tipo, você fecha esse trabalho e como é que você tem um visto de trabalho pra mostrar que você vai continuar trabalhando, né? É bem complicado. E nos Estados Unidos, eu não sei como tá agora, mas na época era assim. E eles estavam muito em cima. Então, eu fui pra Europa, fui pra Paris. Fiquei 3 meses lá. Trabalhei com marcas incríveis, muita coisa legal. E aí, de lá, eu fui pra Milão.
Ai, já tô me confundindo, eu não sei se foi nessa viagem, mas eu acho que sim. Eu já fui pra Milão, e aí o que eu fazia, assim, durante 3 anos? Eu fazia temporadas curtas lá fora. Então, meu perfil foi meio que definido de que eu era modelo de inverno pra desfile. Tem isso? Eu não sabia. Cara, tem um pouco isso. Tipo, aqui no Brasil, antigamente, quando tinha muito Fashion Rio, as meninas loiras, de peitão, corpão, elas desfilavam muito no verão. Por causa dos biquínis, dos decotes. Exatamente. E o cabelo mais escuro, as mais moderninhas, eram meio que a cara do inverno. E aí eu ia sempre no inverno, então eu fiquei, tipo, acho que 3 anos fazendo isso. Eu ficava 3 meses na Europa, voltava pra cá, ficava mais 2 meses lá, voltava. E aí nesse vai e volta, eu fiz Paris 3 vezes, Milão 3 vezes, fiz Hamburgo e Berlim, e fiz China. Caraca. Que foi na minha penúltima viagem. Depois da China, eu só voltei um pouquinho pra Milão. Mas aí eu resolvi parar, porque na China foram 4 meses muito intensos. E muito legal, muito aprendizado, mas pesado, assim, muito trabalho. Aí eu falei, cara, acho que é melhor voltar pro Brasil um pouquinho, parar um pouco de viajar. Também, nessa mesma época, conheci minha mulher. Então, a gente já tava namorando. E aí eu falei, cara, quero viver outra coisa. Viajei muito já. E vamos viver o Brasil um pouquinho. E aí voltei e desde então tô aqui. E foi algo Você falou que trabalhou 4 meses de forma muito intensa lá, antes desse adeus, né? Meio que essa pausa. Houveram coisas que te fizeram desistir? Como é que era a tua relação com ser modelo depois de tantos anos de experiência? Porque é um mundo em que as pessoas romantizam muito as viagens, né? E elas acreditam que é glamour, vistos e países e A países. gente mesmo que ela falando, nossa, que lindo, que vida linda, a gente maravilhosa, tá te ouvindo. perfeita. Menina, que babado! Muito bom vocês falarem isso, porque, assim, acho que é uma grande ilusão, porque é muito trabalho, é muito complicado, é difícil. As meninas vão muito novas para países que falam outras línguas, morar em apartamento de modelo, onde tudo é compartilhado. É uma grande confusão, assim, some roupa, some comida. Tem muita bagunça, tem uma modelo querendo disputar o espaço da outra. Então, é bem complicado. E para conseguir trabalho também. Se você vai para Paris, por exemplo, eu acho que Paris é um mercado mais competitivo que eu já trabalhei. Caraca. É muito competitivo, o imposto que você paga é muito alto e o percentual da agência é muito alto. Então, é muito difícil ganhar dinheiro. Então, muitas vezes você vai para fazer imagem. Faz nome. Faz nome, faz imagem, trabalha com uma marca legal, faz uns desfiles legais. E aí você volta pra ganhar dinheiro aqui. Então, é um pouco... Que loucura, gente! É um pouco assim. E não é mil maravilhas, sabe? É complicado e é muita ralação. E na China, principalmente. Na China, eu trabalhava todos os dias. Tipo, de domingo a domingo. Não tinha folga. Não tinha folga. Tinha dia que eu tinha 2 trabalhos no mesmo dia. Porque eles pagam por hora na China. Então... Ai, tem uma história engraçada pra contar. Na China, eles pagam por hora. Então, o cliente... Ele quer, tipo, tem cliente que corta a roupa no corpo da menina porque é mais rápido perder aquela roupa, é mais barato perder aquela roupa do que o tempo que a menina tira e põe e não sei o quê. E aí, os clientes lá, a maioria dos clientes não pagam pela hora que você vai ao banheiro. Então, tipo, você chega no trabalho, você bota um alarme, um cronômetro junto com o maquiador. E ninguém fala inglês. Eu morei em Hong Kong, que todo mundo fala inglês, enfim, super... cosmopolita, e morei em Guangzhou, que é Cantão, em português. E lá ninguém fala inglês. Então, você fica dias trabalhando com cada dia uma equipe diferente, ninguém fala inglês. Você chega no trabalho, aí te chamam, você bota um cronômetro e aí você começa a maquiar. Aí faz a maquiagem e aí vai pra fotografar. E quando você tá fotografando, é tipo assim, vão tirando sua roupa na frente, todo mundo botando outra roupa, você nem sabe o que tá acontecendo, já tem alguém calçando seu sapato, ou outro retocando o cabelo. Aí você fala... I need to pee, tipo, may I please go to the toilet? E ninguém entende. Aí chama o maquiador, para o cronômetro pra você ir até o banheiro. E aí, nesse momento, se você quiser fazer uma ligação, responder uma mensagem, é tudo que você pode fazer nesse momento. E eles não pagam muitos clientes não pagam pelo tempo que você faz xixi. Problemas de bexiga 1000, né? É bizarro. E outra coisa, os banheiros são tipo um buraco no chão, né? E não tem papel, então você tem que carregar seu próprio papel. Então você para o cronômetro, vai na sua bolsa, pega o Kleenex
e vai ao banheiro Olha, e faz tudo ao mesmo tempo. O glamour da profissão. Coisa bem chique, né, amiga? É. Gente. Então, acho que a China foi muito intensa. E aí, foi essa hora que eu falei, tá bom, ganhei dinheiro. Quero voltar pro Brasil, que é onde eu faço mais dinheiro e faz mais sentido pra mim, né? Quero ter uma vida mais sossegada, quero conviver com os meus amigos de fato e criar raízes e namorar, e enfim. E aí voltei e foi ótimo também. Aí comecei a já ir para um outro caminho. Sobre as dificuldades da profissão, né? Você falou sobre trabalhar, mas também impõe muito. O padrão perfeito, o corpo perfeito. Então, tem esse lado também, né? Cruel de várias formas. Exatamente. Esse mercado. É muito, muito, muito cruel. A autoestima que você estava falando lá no início. Você tinha problema com a autoestima e virou modelo para melhorar a autoestima. Só que esses padrões que impõem, como você lidou com isso? Então, eu virei modelo para melhorar a autoestima. E com 14 anos, nessa época que me venderam pro Japão, o próprio dono da agência foi falar com a minha mãe que achava que ela deveria me levar num médico porque eu tava muito magra e que ele achava que, enfim, deveria ser olhado. E aí eu fui diagnosticada com o princípio de anorexia aos 14 anos. Isso é uma coisa que eu nem falo muito. Mas eu acho que foi bem, assim, foi visto bem recente, então a gente conseguiu trabalhar isso, mas mexe muito com a sua cabeça. Então, eu acho que quando você tem 14... Hoje em dia as meninas começam um pouco mais velhas, mas na época, com 13 anos, já estavam indo pra Nova York. Eu tenho várias amigas que, tipo, com 13 anos... Né? Você não tem cabeça. E assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ter essa medida, tem que parecer com não sei quem, tem que ter a pele perfeita, tem que ter a bunda perfeita, É muita pressão. E eu acho que dá um tilt, assim, sabe? Tem hora que dá um negocinho na cabeça. Mas é complicado. Mais pra frente também eu tive compulsão alimentar, porque eu me privava tanto de calorias que em algum momento eu descontava aquilo. Então, todo voo internacional, por exemplo, que eu fazia, eu tinha, assim, episódios de compulsão bizarros no voo. Às vezes, do meio da noite, eu acordava pra comer, sabe? E eu não entendia o que era. E aí, nem sei, tipo, 1 ano depois, fui falar com alguém e aí eu descobri que, tipo, realmente eu tava fazendo tudo errado. E eu acho que a cozinha depois, no final, me ajudou muito nisso, porque quando eu entendi que eu podia comer e que eu não ia, sei lá, sair do padrão que eu deveria estar pra trabalhar como modelo, minha vida fez assim. Caramba. Sabe? Eu falei, cara, chega. Tipo, eu morei 9 meses em Milão e eu não comi um prato de massa e uma pizza. Tipo, como é meio louco, né? Cruel demais. É cruel, mas tem gente que não passa por isso. Eu passei. E acho que talvez por isso que hoje eu seja tão feliz e apaixonada e tão louca pela cozinha e pela comida, porque eu acho que minha relação mudou muito com a comida. E isso é muito incrível.